Primeiro eu quero parabenizar vocês pela iniciativa de trazer a palavra de Deus, estudos da palavra de Deus, ainda mais na área da apologética. Como é difícil encontrar igrejas que investem na área da apologética, a defesa da fé. Nós temos a certeza de que a igreja, ela cresce quando tem conhecimento bíblico. Ela não entra em tantas heresias que a gente vê por aí acontecer, né? Às vezes você vê coisas absurdas, que você fala assim, como é que isto se deu? Como isto aconteceu? Mas é verdade, acontece. Então, a melhor coisa para combater as heresias é o conhecimento bíblico. E o pastor Carlinhos, a gente se conhece há muito tempo, né, Carlinhos? Fizemos muitos vídeos juntos, né? E deixa eu falar um pouquinho da minha experiência na apologética. Desde 2002 a 2003, eu tenho estudado apologética e participado de debates de TV, rádio, defendendo a fé. Não é fácil, gente. Nós estamos tendo hoje muitas heresias entrando na igreja. Alguns assuntos foram deixados de lado. E um deles é esse assunto. Judaização da igreja brasileira. E eu quero falar um pouquinho para vocês, tá bom? Antigamente nós tínhamos a Defesa da Fé, eu era consultor teológico da Defesa da Fé, da revista Defesa da Fé. Quem conhece? Quem conheceu a revista Defesa da Fé aqui? Parou, né? Felizmente, o pastor Antônio não faz mais, ele está com um curso teológico em uma igreja que também nem deveria estar, né? Que a gente sabe que tem muita heresia, mas amém, glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para combater esta questão, a judaização da igreja brasileira. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu gostaria que você fosse acompanhando comigo. Nós vamos ler alguns textos durante a palestra. Alguns assuntos são necessários para que a gente possa falar. Ok? Então nós precisamos saber o seguinte. Em primeiro lugar, que o judaísmo não pode ser confundido com uma religião bíblica. Judaísmo não é cristianismo. Nós precisamos entender isso. Que muitas vezes a gente encontra cristãos imaginando que o próprio judaísmo é uma religião cristã. Até mesmo dentro da igreja, por falta de conhecimento. Então ela não pode ser conhecida como uma religião bíblica. A gente entende que o judaísmo tem sim raízes no Antigo Testamento, mas o judaísmo não é uma religião cristã. Existe um estudo de Larry Hellier que traz algumas diferenças do judaísmo, por exemplo, de hoje e o judaísmo das raízes bíblicas, porque isso foi mudando com o tempo, com a destruição do templo. Então eu quero falar um pouquinho das diferenças para você, tá bom? Vamos lá, eu preciso só me adaptar a isso aqui. Aí, ok. Tá dando para ver direitinho para vocês? Amém? Então vamos lá. O judaísmo de hoje tem sido uma religião sem sacrifício. Sem sacrifício. Desde a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Não há sacrifício, remissão de pecados, não há ofertas a Deus de remissão dos pecados. Esta é uma grande diferença do Antigo Testamento, que existia uma vez por ano, que o sacerdote, nós vamos ver aqui, entrava para entregar essa oferta. A observância também dos mandamentos foi substituído pela guarda, né? Ou melhor, o sacrifício foi substituído pela guarda dos mandamentos. Então a observância dos mandamentos substituiu o sacrifício do pecado. Eu não sei se vocês já escutaram, mas no Adventismo, a Ellen White chega a dizer que a guarda do sábado é uma questão de salvação.
Isso é uma grande heresia. Salvação é uma questão do sacrifício vicário de Cristo. Não é guarda nem de domingo, nem de sábado, nem de um dia. O que nos traz a presença de Deus, nós vamos ver durante a palestra também, é a presença em nós de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. O sacrifício vicário de Cristo, o sangue de Jesus espargido na cruz. Observar um mandamento não me faz santo. A observância do mandamento não substitui o sacrifício de Cristo. E para Ellen White, em um dos seus livros, ela chega a dizer que ela guarda o sábado, e a guarda do sábado é uma questão de salvação. Não sei se vocês sabem distinguir uma igreja herética, mas uma das características da igreja herética, de uma igreja que é comandada por uma heresia, é quando você tem as quatro operações matemáticas, é um modo fácil de ensinar, as 4 operações matemáticas são incluídas dentro da sua doutrina. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, por exemplo, essa questão do próprio sábado foi um aumento, uma adição para a salvação. Você tem Jesus como seu Senhor, mas se você não guardar o sábado, você está perdido. Então, soma sábado e soma o sacrifício de Cristo. E a gente sabe que o sacrifício de Cristo é o suficiente para sermos salvos. Amém? Outra decisão, outra mudança, que é a circuncisão, as festas anuais, regras alimentares, a leitura da Torá e das seleções dos textos dos profetas são lidas em ciclos de leituras e sermões, não como no Antigo Testamento. Mas ela ainda é guardada por eles. Essa é também não há uma diferença, mas é algo que eles têm como regra. Os judeus ortodoxos, por exemplo, eles esperam um Messias pessoal. Eles ainda não entendem que Jesus Cristo veio, por mais que todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento apontam para a pessoa de Cristo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu vou ser muito mais didático, tá? Não vou entrar numa história teológica de palavras em hebraico e puxar essas questões. Vocês tiveram aqui o pastor Elias Soares, que é um erudito, um catedrático aí nessas questões. E eu acho mais didático eu passar um pouquinho para você do nosso dia a dia de um modo simplificado. Tá bom? Então, por exemplo, os judeus ortodoxos esperam um Messias pessoal. Eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Eles não têm essa certeza. E o que é que está acontecendo hoje com algumas igrejas brasileiras? Eles estão costurando o véu que Deus rasgou no sacrifício de Jesus Cristo. A volta da lei é costurar o véu que Jesus rasgou no sacrifício de Cristo. Para a gente entender um pouquinho de como funciona, o que a gente vai fazer? Se eu não trocar aqui, vocês não vão conseguir acompanhar. Eu queria que vocês abrissem em Hebreus, capítulo 9, versículo 1 a 12. Nós vamos entender um pouquinho do sistema religioso do tabernáculo. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 9, versículo 1 a 12. Queria ter o conhecimento do hebraico do pastor Elias. Bênção pura, um amigo. Aprendo muito com ele. E ele está combatendo o adventismo de uma forma, se vocês acompanham, não sei se vocês acompanham os vídeos do pastor Elias. Nós fizemos um canal, o meu canal, por exemplo, no YouTube. Depois será um prazer ter você como inscrito lá. Eu estou fazendo um estudo sobre espiritismo à luz da Bíblia. Falei sobre é possível identificar o espírito que se manifesta no médium. É possível, Eu vou falar sobre psicografias também. Mostrei dentro da própria doutrina espírita que é impossível identificar. Nem Kardec consegue identificar com certeza de quem está falando no médium. Então muitas pessoas por aí têm cartas psicografadas falsas, de espíritos que eles chamam,
espíritos que brincam com os outros. E a gente sabe quem são esses espíritos. São demônios. Ah, mas eu não acredito em demônio, eu sou espírita, não importa. Não é porque você não acredita que não existe. Né? Não é por aí. A gente tem que entender isso. Eu tenho feito isso. Então o canal chama Influenciando Gerações. Será um prazer ter você lá. Hebreus capítulo 9, versículo 1 a 12, vai falar um pouquinho de como funcionava o sistema do tabernáculo, tá bom? Então vamos lá. Todos acharam? Amém? Ora, também o primeiro tinha a ordenança do culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro, o candeeiro e a mesa e os pães da preposição ao que se chama santuário. Vou mostrar para vocês aqui. Não tem coisinha? Não tem. Tá. Vou mostrar para vocês aqui. Para vocês. Mas essa parte aqui, ó. Essa é a primeira parte do tabernáculo. Tá? Candelabro, os pães, está tudo aqui, ó. Essa primeira. Entre esta e a outra parte existia um véu aqui. Ok? O versículo 2 diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que é essa parte aqui. Está aberto para vocês entenderem o que tinha ali, porque também depois nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em Tedor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Isso é o escritor de Hebreus. Versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo-se os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que ofereciam por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ok? Então nós temos aqui a primeira parte, lá é o Santo dos Santos. Aqui nós tínhamos um véu. Ok? Na primeira parte, só os sacerdotes podiam entrar para prestar culto. Depois você pode ver em Êxodo, capítulo 29, versículo 28 a 44. Aí, no segundo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para entregar a oferta de expiação do pecado. Para você entender melhor, aí tem vou colocar para você aqui, a visão lateral. Era praticamente isso. Então, dentro lá da arca, aonde você vê aqui a arca, ok? Era só o sumo sacerdote. Então, existia uma cortina, ok? O que acontece na morte de Jesus? O véu que separava os dois lugares foi rasgado. Por quem? Por Deus. Poxa, mas como é que você chega nessa conclusão? Vamos ler um pouquinho? Mateus 27, versículo 50 a 53. Eu coloquei aqui para você, se você quiser também conferir na Bíblia, confira na Bíblia aí, às vezes eu posso até ter errado. Eu sempre digo que uma igreja bereana é aquela que aprende e que conhece a palavra de Deus e que não entra em heresias. Mateus 27, versículo 50 a 53 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras.
esta questão de alto a baixo é muito importante. Marcos 15, versículo 38 diz: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Lucas não faz esta afirmação, mas em Lucas 23, versículo 44 a 45 diz: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, e até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou ao meio o véu do templo. De alto a baixo, o sacrifício de Cristo foi suficiente. Ele nos trouxe a paz com Deus. Ele nos levou. O que significa isso? O que significa essa questão? A aliança antiga foi substituída pela nova aliança. Até a morte de Cristo, enquanto Jesus não morreu, estava a antiga aliança. Após isso, houve a nova aliança. Por isso que se chama Novo Testamento. Um testamento só entra em vigor quando a pessoa que escreve o testamento, e Jesus escreveu a nossa história, e não adianta ter o bater pezinho não, e não adianta ter o falar que não, porque ele também vive antes de Cristo e depois de Cristo, durante toda a história da humanidade, porque isso está registrado. E nós falamos isso depois de Cristo e antes de Cristo. Até a própria história da humanidade está registrada e marcada antes dele e depois dele, e a minha história e a tua história também foi marcada antes dele e depois dele. E o que significa isso? Quando ele morre, o Novo Testamento começa a ter validade. A antiga aliança é substituída pela nova aliança. O sacrifício de Jesus restaurou o relacionamento entre Deus e os homens. Esse sacrifício trouxe um novo relacionamento entre Deus e os homens. E eu não preciso mais de um sumo sacerdote para entrar na presença de Deus. Porque o sacrifício perfeito foi dado, foi entregue. Jesus foi o meu sumo sacerdote, que entregou o sacrifício perfeito a Deus. E eu sou o tabernáculo de Deus agora. O templo do Espírito Santo. Jesus como sumo sacerdote, você vai verificar depois em Hebreus, capítulo 8. E o que acontece após o sacrifício? O relacionamento entre Deus e o homem foi restaurado. E começa a ter paz com Deus. Romanos 5, versículo 1 e 2, Paulo escreve: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo me trouxe a paz que o pecado tinha retirado. Ele me leva à presença de Deus pela minha fé em Cristo, como meu Senhor e Salvador, como aquele que entregou o sacrifício. Eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim: aquele sacrifício era meu, eu tinha que morrer na cruz. Não. Como assim? Porque o sacrifício não seria perfeito. Você parou para pensar nisso? Se você morresse pela sua salvação, não teria validade. Porque o cordeiro tinha que ser sem mácula. O sacrifício tinha que ser perfeito. Então eu nem para morrer por mim mesmo eu servia. Jesus Cristo veio por mim. Ele me trouxe a paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hebreus 10, versículo 19 a 23, fala um pouquinho de que a carne de Cristo é o véu. Foi o véu, né? Rasgado. Hebreus 10, versículo 19 a 23 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Então há um caminho novo. E há um caminho vivo. Está aqui para nós. Então, se existe um novo caminho e vivo, o outro morreu. E o outro ficou para trás. E esse caminho, continuando o versículo, diz assim: que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência
e o corpo lavado com água limpa, retenhamos a firme confissão da vossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então a carne de Jesus foi rasgada. Quando nós falamos o texto da ceia, o corpo foi partido por nós. Eu sempre digo que o corpo de Cristo está no mundo inteiro. Ele foi partido. Temos um pouco do corpo de Cristo aqui, em uma outra igreja que está se reunindo agora, que tem Jesus Cristo como um Senhor e Salvador, e guarda as doutrinas, bíblicas. Lá também tem uma parte do corpo. Um dia tocará a trombeta e nós estaremos encontrando com Ele, e o corpo vai se reunir para sempre. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. O que passa a ser o tabernáculo de Deus nos dias de hoje? 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A manifestação de Deus se dava ali no Santo dos Santos. Hoje ele se dá em você. O Espírito Santo de Deus se manifesta em você. 2 Coríntios 6, versículo 16 diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitareis e entrareis e andareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para você pensar um pouquinho, você sabia que Deus mandou fazer o tabernáculo, e o tabernáculo ele andava com o povo, não é isso? Eles paravam, montavam, depois retiravam. Aí Davi queria construir um lugar físico, pronto. Deus até falou: ok, Davi, eu deixo, mas não é você que vai construir, é teu filho, e vocês conhecem a história. O tabernáculo do Antigo Testamento representa eu e você hoje, que andamos por aí através desse mundo afora, mas a presença de Deus está em nós. Qual é o grande problema hoje em dia da igreja brasileira? Sincretismo religioso. O sincretismo religioso é uma coisa que as pessoas que não têm conhecimento bíblico se apegam. Nós temos um grande problema hoje. Eu até mesmo falo em um dos vídeos que eu gravei para o canal falando sobre o testemunho de uma irmã que foi 21 anos no espiritismo, e ela falou uma coisa assim: pastor, ela gravou até isso, está o depoimento dentro do próprio vídeo, eu coloquei o depoimento dela. Ela falou: pastor, o maior problema hoje no Brasil é o sincretismo. O maior problema é que muitas pessoas estão no catolicismo, mas na sexta-feira estão no centro espírita, na quarta-feira estão no centro espírita, e depois eles vão para a missa. Nós temos um grande problema com o brasileiro. É assim: se ele não se apega numa fé em alguma coisa, ele vai buscar a outra, o outro. Você já reparou quantos existe o dia de todos os santos? Porque nós temos muito mais santos que os dias. Então, quem não teve comemoração, aquele dia, no dia de todos os santos, você vai lembrar dele. Isso pega muito no brasileiro. Então o grande problema é que isso está entrando na igreja brasileira. Eu não peguei todos os temas da judaização da igreja brasileira, eu peguei alguns, para que a gente possa falar sobre eles. Mas a gente tem aí uma construção de um templo de Salomão, lindo, não sei se vocês já foram lá perto, já passaram perto, é a coisa maravilhosa, de fora, né? Tá aí para vocês verem também. Só que, para que isto? Para escravizar. Porque muitas heresias escravizam. Muitas heresias, elas seguram a pessoa. E muitos crentes têm medo, muitas vezes, de dizer que aquilo é heresia. Meu Deus, o que Deus vai fazer comigo se eu falar que estão... Não, vamos orar. Não, meu querido, vamos orar e vamos combater as heresias através da palavra de Deus. É necessário. Então eu peguei algumas delas, das quais estão dentro da igreja, não desta igreja, graças a Deus que não.
Glória a Deus por isso. Estou aqui pertinho de vocês, assim, Comunidade de Tempo de Viver, em cima do material de construção natural, também lá não. Estava falando com o pastor Carlinhos lá. O que vocês estão fazendo aqui é um combate às heresias, e isso não vai entrar aqui, porque vocês estão conhecendo a palavra de Deus, e o melhor jeito de conhecer, de combater as heresias é o conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja que não conhece a palavra de Deus aceita qualquer coisa. Eu estava falando com o pastor Carlinhos, que eu estava num púlpito de uma igreja convidada, e aí um menino que estava pregando falou assim: eu vou só abrir a Bíblia porque é protocolo. Quase que arranquei o sapato dele, mas na orelha. Aqui eu estava sendo convidado. Falei: protocolo, filho? O que você está fazendo aqui então? Vai pregar o quê? Vai abrir um gibi? Eu vim para ser profeta. Profeta sem palavra de Deus na boca não é profeta. É falso profeta. Porque a melhor profecia está aqui, ó. 66 livros, 40 autores diferentes, inspirados por Deus, de Gênesis a Apocalipse, mais de 1000 e poucos anos, falando sempre a mesma coisa e apontando apenas para uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a melhor profecia que temos. Essa é a certeza da qual nós devemos guardar no nosso coração. E tem algumas coisas entrando na igreja brasileira. Até porque também nós esquecemos de ensinar a palavra de Deus. É muita história e pouco ensino da doutrina bíblica. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma das heresias que você deve ter visto por aí, o toque do chofar na igreja brasileira. Rapaz, eu não consigo tocar nem cornetinha da Copa. Imagina tocando esse negócio aí, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo, mas um pastor ungiu as cornetinhas da Copa e entregou pro pessoal. É sério, gente. Eu dou risada para não chorar, porque... E a igreja tocou a cornetinha da Copa para expulsar demônio. Eu acho que o demônio foi embora de tanto rir, rapaz. A igreja inteira tocando. Falei: rapaz do céu, meu filho comprou um negócio desse na Copa. Falei para ele: filho, toca só quando fizer gol. Se não fizer, eu vou quebrar esse negócio daí, filho. O sonzinho horrível. Imagina uma igreja inteira tocando para expulsar demônio. Ele foi embora por causa do som, eu acho. É ruim pra caramba aquele negócio. E hoje, a igreja brasileira, e esta é uma foto de uma igreja brasileira. Eu não tenho medo de falar o nome, porque está no site. Tá bom? Não tem porquê. Usa isso aí como ato profético. Antes disso, a gente vai saber o que é que os judeus falam disso. O uso disso dentro da igreja, do judaísmo. Então, um site judeu, Morachá, ele diz o seguinte: o que é o shofar? Né? O shofar é aquele... Eu vou só dar uma voltar aqui. Eu, sinceramente, esse chifre, eu nunca vi um animal ter um chifre desse tamanho. Lá tem carneiro? Gente, um carneiro para andar com um chifre desse deve ser uma desgraça, né? Deve ser um peso lascado na cabeça, vai ter cãibra no pescoço. Porque o que acontece? Eles dizem o seguinte, ó. Conforme o site judeu Morachá, o chamado do shofar é um instrumento é o chamado do shofar, um dos instrumentos mais capazes de nos despertar, motivar ao arrependimento e fazer lembrar que nunca é tarde para começar. Um toque de um instrumento. Quando você usa isso como um instrumento musical, qualquer tipo de música, ok, beleza, eu até não entendo onde é que a gente vai colocar esse shofar dentro de um, né? Mas quando você busca tocar o shofar para chegar ao arrependimento, você está numa situação difícil. Outra definição do site: o som do shofar
é uma prece sem palavras, cuja eloquência, expressão alguma, seria capaz de transmitir, trazendo consigo uma mensagem de redenção e arrependimento para todo o povo de Israel. Ou seja, o toque do shofar para eles está ligado ao arrependimento. Para o judaísmo, o toque de shofar representa o período de misericórdia de Deus. E está muito ligado à passagem de Isaac. O próprio site Morachá diz o seguinte: então ele fala que está ligado ao sacrifício de Isaac, e eu peguei a explicação deles para isso, para a gente entender. Eles dizem assim: então, a erguer os seus olhos, Abraão vê um carneiro preso pelos chifres num galho próximo. Toma-o, em seguida oferece como sacrifício em lugar de seu filho. O Talmud nos ensina que Deus considera como se Isaac tivesse sido sacrificado, pois aos olhos do Eterno, a intenção sincera e honesta equivale a uma ação. Em Rosh Hashanah, isso é uma festa judaica, que marca o início do ano judaico, eles dizem o seguinte: quando cada um de nós está sendo julgado por Deus, tocamos o shofar para invocar os méritos de Isaac, como fonte de bênção e proteção para nós e seus descendentes. Então o toque do shofar traz arrependimento e misericórdia de Deus. Pergunto para você, traz misericórdia de Deus o toque do shofar? Nenhum. O que me traz um julgamento onde Deus me vê diferente é a pessoa de Jesus Cristo em mim. É o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. A misericórdia, Deus é misericordioso. Não preciso tocar o shofar para saber que Deus é misericordioso. Não preciso escutar isso para me arrepender. Eu tenho que me arrepender todos os dias dos meus pecados, dos meus erros, dos meus delitos. Porque a presença de Cristo é muito melhor do que um toque do instrumento. O shofar como instrumento que traz a presença de Deus, isso é impossível para a igreja brasileira trazer isso para dentro. Algumas igrejas usam o shofar como instrumento que Deus vai, olha, vamos tocar o shofar aqui, a presença de Deus vai encher este lugar. Para algumas igrejas brasileiras, o toque do shofar é tão importante, é tão necessário, é um ato profético que não pode ser deixado de lado, que eles começaram a fazer uma escola para para os membros aprenderem a tocar o shofar. Qual a igreja que é? A Igreja Batista da Lagoinha. Tem uma escola para você aprender o toque do shofar. Mas não é só soprar aquele treco lá, não. Existem tipos de toque. Eu trouxe alguns tipos de toque para você entender, porque tem uma escola. Você é capaz de falar assim, é só soprar. Não, tem jeito de soprar, tem jeito de pegar, tem jeito de limpar o shofar, tem jeito de comprar o shofar. Tem um jeito para tudo, gente. Eu prefiro tocar bateria, juro. Apesar que o shofar é mais fácil levar quando você toca, né? Mas tudo bem. Existem 3 tipos de toques de shofar. O tequiá, que é o toque de levantar a guerra. É o que eles dizem quando foi feito ali em Josué. O shevarim, que é a purificação e a quebra de retaliações. Estamos passando por um problema. Nós vamos tocar o shofar e o diabo vai parar de retaliar sua vida. Nós vamos... a manifestação de Deus será muito grande ao toque do shofar. Meu amigo, não tem base bíblica para isso. E o teruá, que é o toque de marcha e cura. Eu estou sentado aqui, pedi até para o Carlinhos, eu estou fazendo um tratamento médico, da qual eu não posso tomar nem antibiótico, nem anti-inflamatório. Por isso que vocês me veem vir para lá e para cá. Então, não é porque é que eu normalmente também não fico quieto parado num lugar. Mas eu estou com o nervo ciático todo inflamado. Eu vou indo para cá e para cá. Não se preocupem, tá? Então eu não posso tomar. Hoje para vir ministrar é Tramal e Dorflex.
E vamos lá. E eu estou sentado por causa disso, porque em pé eu não aguentaria. Mas se tivesse alguém chofar aí, toca, fica, a cura vem, né? Rapaz, eu pensei até em comprar um negócio desse, ficar tocando o mês inteiro, mas falei, não vai dar certo, né? Porque não é bíblico. Então ele diz o seguinte, olha o que essa escola diz, o tocador deve ser um adorador, pois profeticamente ele é um meio de levar a voz de Deus à igreja. Por um toque de chofar, eles substituem a palavra de Deus. Ah, não substituímos, nós pregamos. Espera um pouquinho. Mas quando você fala que ele traz a voz de Deus, a igreja, eu simplesmente deixo aqui de lado. A voz de Deus está aqui, gente. A voz de Deus está aqui. E vou dizer, tem gente que sai daqui, de outros lugares, para ir aprender a tocar o chofar. E Bíblia não toca nem na capa, mas no chofar toca o dia inteiro. Olha o que eles dizem, abre aspas, nem todo profeta toca o chofar, mas toda pessoa tem chamado para tocar. Mas toda pessoa tem um chamado para tocar é um profeta. Toda pessoa que tem um chamado para tocar é um profeta. Ele não deve aparecer, e sim o som. Olha que interessante. Tem um jeito de tocar. Como é que eles tocam? Eles tocam com a cabeça coberta. Sinal de respeito. A pastora Cláudia, da escola chamada Brit. Essa escola chama Brit. Aí. Esse é o ministério Brit. Gente, vocês conhecem alguma passagem bíblica que diz que eu tenho chamado para tocar o chofar? Você tem alguma passagem bíblica do Novo Testamento que ensina que você deve tocar o chofar para a presença de Deus vir sobre a igreja? Para participar dessa escola, você se inscreve e eles dizem assim, o chofar não é berrante, nem trombeta e nem concha. É um chifre de carneiro ou antílope. Frisa o casal de pastores Antônio Carlos e Cláudia Márcia, líderes da Brit. E segundo eles, por meio dos toques do chofar, podemos adorar a Deus e fazer atos proféticos. Atos proféticos no toque do chofar. Isso é uma grande heresia. E eles continuam, no site continua dizendo, os pastores Antônio e Cláudia ensinam que não é simplesmente tocá-lo, mas ter o chamado e entender sua função no mundo espiritual. Que função esse negócio tem no mundo espiritual? Abre aspas. Quando o povo rodeou Jericó, os tocadores sopraram o chofar. Todos gritaram e as mulheres caíram. E as muralhas. As mulheres não, as muralhas. Josué 6,16. Você deve estar pensando assim, meu Deus, mas onde é que a mulher caiu que eu nunca li esse negócio da vida? Não, é muralha. Ainda dizem assim, nos dias de hoje, ele ainda é um instrumento de guerra, tocado pelo servo do Senhor, que sempre deve ser revestido pela oração dos seus líderes. Ah, você toca o chofar, mas tem uma cobertura espiritual em cima disso tudo. Não vai tocar sem cobertura espiritual não, meu amigo. Você está perdido. O negócio não vai funcionar. E aí eu pergunto para você, pensando na passagem de Josué, as muralhas tinham 6 metros de largura, casas em cima das muralhas. O toque do chofar quebrou as muralhas? Quem quebrou foi Deus. E eu fico imaginando, eu estava outro dia, eu fico pensando nesse negócio, falei assim, por que é que Deus mandou tocar essas buzininhas, gente? Para mostrar para os caras que você falou assim, olha, eu vou dar uma coisa muito absurda para vocês fazerem na hora, porque Josué, as muralhas de Jericó tinha um exército enorme, os caras eram grandes, né? Guerreiros, uma cidade muito bem construída, bem segura. Aí Deus falou assim, vou derrubar esse negócio com as buzininhas. Os caras vão pensar capaz de... Nem Josué pensou que foi as buzininhas. Mas tem gente hoje na igreja brasileira que pensa que é a buzininha que derrubou as muralhas. Deus mandou uma coisa tão absurda para eles dizerem o seguinte,
Lembra disso. Depois vocês pensam, se as buzininhas que quebrou a muralha. Não, fui eu que quebrei aquilo lá. Eu vou dar uma coisa impossível para vocês, impossível racionalmente, para vocês entenderem que fui eu que quebrei as muralhas. E aí, hoje em dia, tem gente dizendo que o chofar foi instrumento essencial para aquele... Gente, podia ser o pandeiro. Podia ser pandeiro, podia ser chacoalhinho, podia ser o que for. O poder de Deus é que quebrou as muralhas. O poder de Deus é que expulsa demônios. Marcos 16,15. Jesus Cristo, em meu nome expulsarão demônios. Não é com toque de chofar. O chofar é apenas um instrumento musical. E não possui poder nenhum para trazer a presença de Deus, para expulsar demônio, para nada. Ele possui um significado na dispensação levítica, no culto do Antigo Testamento. E tudo do Antigo Testamento aponta para Jesus. Agora, se estamos na nova aliança, o que é que Romanos 10, versículo 4 diz? Todas as práticas da antiga aliança, Jesus pôs fim. Romanos 10, 4, vê aí. O que diz Romanos 10, 4? Porque o fim da lei é Cristo. Confere aí comigo. Vamos lá. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Se Jesus é o fim da lei, todas as práticas antigas, é claro que o toque do chofar era algo que tinha no culto, né? Tinha ali no culto do Antigo Testamento, tudo. Mas nós estamos na nova aliança. E outra coisa, também no Antigo Testamento não era para tocar o chofar para expulsar demônio, ou para a presença de Deus vir, não. Não é por aí, não. Não faz o menor sentido tocar o chofar na igreja evangélica para que a presença de Deus se manifeste. Nós temos a presença de Deus em nós. O chofar não tem poder espiritual. Não existe um chamado especial para tocar chofar. Não existe. Se o chofar for... Olha que interessante. Eu não sei se vocês pararam para pensar. Se o chofar fosse indispensável para a presença de Deus, para que houvesse algo sobrenatural, qual foi o maior ato sobrenatural depois da morte de Cristo? A descida do Espírito Santo. Atos 2. Se o chofar fosse indispensável, ele teria sido usado na descida do Espírito Santo em Atos 2. Alguém leu lá em Atos 2 que após o toque do chofar, o Espírito Santo veio? Precisou tocar o chofar? Não. Jesus falou para eles assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder. E aí eles estavam reunidos. E veio como um vento, um som de um vento, e entra no lugar onde eles estavam. E vocês conhecem a história. Não precisou tocar o chofar. Línguas repartidas sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre eles, sem o toque do chofar. Se isso fosse indispensável para a igreja, depois da nova aliança, ali você teria o toque do chofar. Mas não tem. O uso do chofar, como lembro mais uma vez, o uso do chofar como qualquer instrumento é até aceitável, como instrumento. Mas muitos acreditam que ele possui um significado místico. Eu não preciso disso. Eu tenho Jesus Cristo e é o suficiente. A presença de Deus, do Espírito Santo está sobre a minha vida. Eu não preciso escutar o toque de chofar para que o Espírito Santo venha sobre mim e use da forma que ele quiser. Outro assunto interessante também é a questão da Arca da Aliança. Essa foto é retirada dentro de uma igreja evangélica. É um teatro? É uma representação? Não. É um ato profético que eles estavam fazendo. Agora, a Arca da Aliança tinha o seu significado no Antigo Testamento? Tinha. A Arca da Aliança era
uma peça que ficava única e exclusiva no Santo dos Santos. Só o sacerdote. Existe algo interessante. Eu vou voltar aqui para vocês olharem aqui. Ah, tá. Tem. Tá vendo os querubins ali? Serafins, né? Querubins, perdão. E essa arca da aliança é usada por muitos católicos para dizer assim: se Deus não quisesse que nós tivéssemos imagem, ele não teria colocado em cima da arca da aliança 2 querubins. Pergunto para você a resposta apologética para isso. Bem simples para você pensar. Aonde ficava a arca da aliança? Santo dos Santos. Quem entrava lá? Sumo sacerdote. Todo mundo entrava? Se ele entrasse e adorasse, e olhasse para eles, e começasse a adorar eles, o que aconteceria com ele? Morreu. Morria. Então não há nenhuma ligação entre os querubins e a idolatria. Até porque eles ficavam separados do povo, ficavam num lugar onde uma pessoa só entrava, e se adorasse a eles, eles morriam. A Arca da Aliança tinha uma representação no Antigo Testamento, representava a presença de Deus. Levítico 16, versículo 1 e 2. A Arca da Aliança representava a pureza de Deus. Se você tocasse na Arca da Aliança, olha que interessante, se você tocasse na Arca da Aliança, você morria. Morreu ao tocar a arca, lá em 1 Crônicas 13, versículo 9 a 10, você vai ver isso. Deus falava no propiciatório em cima da arca, número 7, versículo 89. Deus falava em cima. Sobre a arca ficava uma peça feita de ouro, chamado propiciatório, onde era espargido o sangue do animal sobre ele, no dia da expiação. E ali sim simbolizava a misericórdia de Deus, o sacrifício pelo perdão dos pecados. A Arca da Aliança tinha sua representação no Antigo Testamento, na antiga aliança, sim, mas agora não temos mais. Não temos mais. Não necessitamos da arca. Quando eu uso a Arca da Aliança, até mesmo para trazer a presença de Deus, ou para representar a pureza de Deus, ou seja lá o que for, o que o Antigo Testamento trazia, Jesus e o Espírito Santo é totalmente anulado com essa prática. A prática do culto com a Arca da Aliança como um objeto que traz a presença de Deus, eu anulo o sacrifício de Cristo, eu anulo a presença de Jesus e eu anulo o Espírito Santo. Porque quem me leva à presença de Deus hoje? Jesus, não é a arca. Eu sou o templo do Espírito Santo e não preciso da Arca da Aliança para ter a presença de Deus. O Espírito de Deus está sobre a minha vida, está dentro de mim. Eu não preciso de alguém para entregar o perdão, o sacrifício dos meus pecados. Outra coisa, Deus fala comigo diretamente através da sua palavra. E se eu estou em Cristo, tudo aquilo que faz parte da dispensação levítica deixa de existir porque Jesus trouxe o fim da lei. Nós vimos em Romanos 10:4, mas também tem um texto em Romanos 7:1-4 que diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Ou seja, a lei teve domínio do homem, domínio sobre o povo de Deus, até enquanto viveu. Aí ele cita uma história interessante, faz uma comparação entre uma mulher e um homem. Versículo 2, lá ele começa: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei,
e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice. Olha que interessante. Enquanto o marido está vivo, a mulher não pode casar de novo. Ela pertence a ele, ok? De um modo simples. Não vamos chamar de machista, pelo amor de Deus. Estou tentando explicar de um modo mais simples, ok? Ela está dizendo, ela tem uma ligação com o marido. Não é que pertence, ela tem uma ligação com o marido. Ele morreu, você está livre. Veja. E aí ele fala, ora, a lei morreu. A lei morreu. Nós estamos livres da lei. Então morremos para aquilo que estávamos retidos. Todas as dispensações da lei, tudo aquilo que era para ser feito, morreu, termina com Cristo. Agora nós estamos numa nova vida. Precisamos ter uma novidade de espírito. Precisamos servir a Deus em novidade de espírito. Vocês conseguem entender, queridos? Isso tudo já foi deixado de lado. Peguei outra prática aqui para vocês. Alguém conhece o que é isso aqui? Mezuzá. É isso aí mesmo. Lá abaixo. Deixa lá alto mesmo, porque nós vamos ter que passar um vídeo aqui. É a mezuzá, gente. Mezuzá. O que é a mezuzá? Mezuzá e o seu poder místico. Porque é um poder místico. Conforme o site judaico Shabbat.org, uma mezuzá, olha que interessante, gente. Tem gente que comprou mezuzá pirata. E como meu filho fala, quando o negócio não funciona, pai, isso é bodão. Era uma mezuzá bodona. Tem um videozinho aí, vamos passar o vídeo primeiro? Esse, não é esse aí não. O vídeo vai falar da Igreja Renascer, que usou muito tempo isso. Eu estou falando mal da Renascer? Não, meu querido, está no YouTube, é só por isso que eu trouxe o vídeo. Deixa eles falarem deles mesmos. A prática de se afixar a mezuzá obedece ao mandamento que está na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas e em teus portões. O ato profético se constitui pelo sinal de que na residência ou estabelecimento tem em sua porta maior proteção. A mezuzá é composta de um pedaço de pergaminho que contém passagens bíblicas. E em sua mezuzá você colocará os pergaminhos com as palavras liberadas das bênçãos apostólicas a cada mês do ano de Joel. A mezuzá é fixada externamente, deve ser posto a 7 palmos de altura do chão, apontada para dentro da casa ou estabelecimento, com a extremidade de cima no lado direito de quem entra, e normalmente inclinado a 45 graus para dentro do recinto. A mezuzá deve ser colocada na porta de entrada da casa ou do estabelecimento, mas também pode ser afixada em cada umbral de cada cômodo da casa. A mezuzá é um símbolo espiritual debaixo da palavra. Deus seja meu protetor e minha sombra, a minha direita. Deus guarde a saída e a minha entrada, agora e sempre. Todas as bênçãos apostólicas são colocadas dentro da mezuzá e do lado de fora, uma palavra hebraica trinome, vida, paz e prosperidade, que tem o poder de afastar o anjo da morte. Esse vídeo está no canal do YouTube da Renascer. Alguém lembra de... como é que é? Bênçãos apostólicas, né? Bênção apostólica no Antigo Testamento? Tinha apóstolo no Antigo Testamento? Manipulação é terrível, né? Conforme o site judeu Shabbat, uma mezuzá, ela
é um rolo de pergaminho, na qual o Shema é manuscrito por um sofer. Sofer. Não sei se é isso mesmo, mas eu sei. Quem que é o sofer? Um escriba experiente. O Shema, o que é Shema? Shema é uma declaração de fé a Deus. Então, abre aspas, o site diz assim, uma mezuzá, eu levo lá, vamos lá, vocês verem onde está. É que eu vou chegar lá para vocês acompanharem comigo aqui. Eu não sei se vocês repararam, mas há uma manipulação nos objetos. Lembra que eu falei que isso escraviza? Ou se escraviza? Então vamos lá. Conforme sabe o judeu, uma mezuzá é um rolo de pergaminho, na qual o Shema é manuscrito por um sofer, escriba experiente. Shema é a declaração de fé a Deus. Então, abre aspas, diz assim, uma mezuzá é colocada no lado direito do umbral da porta, designado um lar judaico, mostrando que um lar judaico. Ela lembra ao entrar e ao sair que Deus nos protege todo instante e Ele é o guardião eterno de Israel. A colocação de uma mezuzá nas portas da casa ou escritório protege os seus moradores e proprietários. Estejam eles dentro ou fora do local. Ou seja, não é Deus que protege, é a mezuzá. Não, mas a mezuzá me lembra que Deus me protege. Eu não preciso da mezuzá para lembrar que Deus me protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor me guarda. O Senhor dá ordem aos anjos a meu favor. Não é eu que dou a ordem a anjo e nem eu que fico trocando de anjo. Quando você vai para uma igreja que troca de anjo, não troca de anjo não, troca de igreja. Entendeu? Porque não dá para ficar trocando anjo, porque, em primeiro lugar, você não manda em anjo. É Deus que manda. E Deus que manda te guardar. Esse negócio é um barato. É uma heresia que eu tive de falar. Para o judeu, a mezuzá traz proteção a Deus. Como, por exemplo, você escutou aí nesse vídeo. Outro fato interessante é que os judeus acreditam que, no momento que ela é afixada no batente da porta, ela traz santidade de Deus. E essa santidade paira sobre o estabelecimento. No verso do pergaminho estão escritas as letras que eu pus aqui para vocês. O Shin, Dalet e o Yud. Tem que ter ali na mezuzá. Então a mezuzá, a importância da mezuzá não é o estojinho, é o que tem dentro. Tá? É o que tem dentro. E o que acontece? Tem igreja vendendo, que nem eu falei, mezuzá pirata. Eu troquei lá, vocês não viram a letra, né? A Shin, Dalet e o Yud aí. Do alfabeto hebraico. Ok? Então vamos lá. Tem igreja vendendo mezuzá pirata. Por quê? Porque o judeu diz o seguinte: é importante lembrar que o componente principal da mezuzá é o pergaminho e não o estojo. Deve-se tomar cuidado na hora de comprar a mezuzá, pois ela é um objeto sagrado. Deve ser escrita por um escriba autorizado, com tinta e pena apropriada sobre um pergaminho de um animal caixa. Um animal caixa é um animal que tem os critérios da Torá, tá? São permitidos para os judeus, ok? Consumirem. Os animais ali, os animais que eles separam, né? Tem que ser um animal diferente. O kasher significa que é um animal apropriado. São animais apropriados até mesmo para o consumo. Então vamos lá, gente. Eu não sei se vocês já têm ou não têm, ou se compraram ou não compraram. Pergunto para vocês: a mezuzá que a Renascer tem foi escrita num animal kasher? Foi nada, foi na gráfica. Pode ter muita mezuzá. Pergunto outra coisa: qual foi o escriba que escreveu? E aí? Foi escrito...
É aquele momento que quando a gente compra um negócio desse, que às vezes um dia participamos, um negócio, você fala assim, caramba, eu fui tonto e não sabia, né? Mas às vezes as pessoas também, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente, é grana, dá grana. Imagina quanta mezuzá me deu, filho. É? Mas tem muita gente ali com o coração aberto para Deus. E que estão sendo ensinadas assim. E que acreditam naquilo que está sendo ensinado. Eu digo que aqui de cima, não faço isso aqui um lugar santo, um santo dos santos, não. Mas aqui de cima, depende de quem você traz. Uma igreja que não zela pela palavra de Deus, ela escraviza os seus membros com essas heresias, mas aquele que está sendo escravizado muitas vezes tem um coração aberto para Deus e acredita naquilo. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Vocês pararam para continuar o capítulo, e eu vou deixar para vocês chegarem em casa e ver de quem era a culpa? Porque às vezes a gente joga a culpa no povo, né? A culpa era do sacerdote. Se o sacerdote está a fim de ensinar uma heresia, ele ensina. E o povo, que muitas vezes não conhece Bíblia, eles acreditam, porque o cara aqui representa a palavra de Deus, está ensinando a palavra de Deus, abre a Bíblia, ora, uma coisa maravilhosa, eu sou apóstolo, meu amigo. Quase chegando a querubim. Tem pai apóstolo hoje em dia. Tem apostila, a esposa do apóstolo. Tem apóstola. Veja, se você comprou um mezuzá, que não foi escrito por uma mão de um escriba, não foi de uma caneta apropriada, de um pergaminho de um animal kasher, a sua mezuzá é pirata. E como meu filho diz, é um bodão. Não adianta nem você vender para outro. Pega a mezuzá e joga fora. Em que lugar do Novo Testamento? Não, e outra coisa, ligar a mezuzá com bênçãos apostólicas é o fim do mundo. Porque aonde eu entendo, leio e vejo alguma referência do Novo Testamento, onde eu vejo os apóstolos, aonde é que eu vejo uma orientação de usar mezuzá para ser protegido por Deus? Em nenhum lugar. Eu desafio esses apóstolos que vendem essas mezuzás a me mostrar um versículo aonde um apóstolo chega a abençoar alguém com a presença da mezuzá. Quem é que protege a sua vida? Quem é que protege a minha vida? É Deus. Existe alguma passagem que diz que você precisa usar a mezuzá, colocar na sua casa e ainda fazer voto? Oferta de sacrifício? Cuidado para não ser enganado, porque muitas pessoas aproveitam da falta de conhecimento. Aproveitam. E às vezes as pessoas acreditam. Sim, acreditam. Outro, e esse eu vou passar muito rápido, as indumentárias judaicas. Gente, eu vi o que tem de pastor usando talit, né? Até bonitinho lá, até bonitinho. Eu acho que é um cachecol bem legal. Uma roupa, né? Sabe o que acontece com a igreja quando vê alguém usar o talit? Parece que tem uma autoridade. Nossa, mano. Né? É o cara. Trocou a gravata. Pede para ele tirar o talit, põe em cima do púlpito e fala assim, prega aí, filho. Prega talit. O que é o talit? O chale de oração. O chale que muitas vezes as pessoas colocam para tocar o shofar. Alguns fazem isso, já vi. É uma roupa que durante gente, é o véu. Não preciso falar mais nada, né? Que se usa para orar nos sábados e nos dias santos. Tem franja em seus 4 lados.
que são chamadas de tzitzi. Acho um barato, né? Tzitzi. O negócio está dando curto. Né? Tzitzi. Números 15, versículo 37 a 40. Alguma referência bíblica para usar o talit na oração no Novo Testamento? E o kippá? É o chapeuzinho redondinho, de forma circular, que os judeus usam para simbolizar o temor de Deus. Se eu precisar de um kippá para representar o temor de Deus, eu estou perdido, filho. Os judeus usam para dizer que alguém está sobre ele. Para os ortodoxos, apenas os homens podem usar. Não há mandamento bíblico para o uso do kippá para qualquer outro tipo de cobertura espiritual. E não há mandamento bíblico no Antigo Testamento para o uso de kippá. Não sei se vocês pararam para perceber isso. Isso é a tradição judaica. Vem da parte da tradição. Gente, agora a gente vai entrar um pouquinho nos quais são os problemas da gente trazer tudo isso para a igreja. Quais são os problemas do uso dos objetos judaicos nos cultos cristãos? É trazer à igreja a velha aliança. Aquilo tudo que acabou com Cristo, eu trago para dentro da igreja. E mais interessante é que as pessoas trazem festa. Tem algumas festas até... Não, estamos fazendo a festa judaica. No final é festa junina mesmo, né? Quem sabe, né? Nunca vi um touro maluco lá. Como é que chama o touro lá? Touro mecânico no Antigo Testamento, vocês já viram? Pesca. Brincadeira de pesca. Vocês conseguem se identificar? Brincadeira de pesca no Antigo Testamento? Você já viu um versículo que diz assim? E Deus pediu para fazer a arca da pesca e colocar os peixinhos para as crianças pegarem. Nem vi. E Deus pediu para trazer um touro mecânico. Nunca vi. E os caras falam que é festa do quê? Não, festa judaica. Outro dia eu fui numa escola e meu filho dançou uma... Falei, poxa, legal, você está ensinando pelo menos a cultura, né? Uma escola cristã. Aí dançaram lá, quando eu era pequeno. Então, 19, 18, 25 já estão enormes. Não tão gordo, mas tão magrinho, tão grande. E estão lá, né? Aí eles dançaram lá a coisa. Na outra dança, que é outra classe, agora eles vão dançar a música do DJ não sei quem. Falei, legal essa festa do tabernáculo, né? Tinha DJ, rapaz. Era o rap não sei das quantas. Rap secular. Bom, tem igreja tocando Raul Seixas na hora do louvor. Não vou nem dizer nada. Não sabia nem que Raul Seixas era levita. Mas nem existe nem levita, mas fazia parte do grupo de louvor. E aquela música Tente Outra Vez foi uma manifestação de Deus mostrando a criação. Mentira. Eu fazia um vídeo mostrando que aquilo lá ele fez para a mulher dele quando ele casou. De novo ele falou Tente Outra Vez. Ficou difícil, porque depois ele descasou também. Nem assim ele conseguiu tentar outra vez. Bom, voltando aqui no nosso assunto. Quando eu trago a Arca da Aliança, quando eu trago o toque do shofar, quando eu trago a mezuzá, quando eu trago o uso do kippá, e muitas vezes a gente vê isso nos púlpitos, eu estou costurando o véu que Deus rasgou. Os costumes da lei para a igreja é descartar a nova aliança. E o apóstolo Paulo combateu os costumes judaicos, a prática judaizante. Muitos judeus, quando se converteram, quiseram trazer a circuncisão aos cristãos. E hoje temos igrejas que buscam colocar, por exemplo, cultos da Arca da Aliança, nos cultos da Arca da Aliança, guardar as festas judaicas, o uso do kippá, festa dos tabernáculos, o talit para alguns apóstolos. Essa prática toda. Outra coisa que também é interessante, não sei se vocês já perceberam, muitos cristãos, quando estão numa igreja dessa, eles buscam orientação para ver a sua árvore genealógica, para buscar a nacionalidade judia. Eu vi, um amigo meu fez isso, e foi para lá como um judeu. Cultos judaicos estão sendo inseridos nos cultos cristãos. Viagem de Israel, por exemplo, até legal viajar para Israel, porque não tem dinheiro, que é caro pra caramba, mas viagens de Israel estão sendo idolatradas. Quem já não viu alguém que foi batizado se batizar de novo no Jordão?
Rebatizou, né, no Jordão, né? Campanhas de objeto de Israel. Gente, campanhas que vendem terra de Israel, água do Jordão. Gente, então venderam tanta água que eu falei assim, acabou a água lá, acabou o rio. Ou os caras canalizaram o rio de lá aqui. Porque o que já venderam de água, e terra, gente do céu, deve estar um buraco aquele lugar. É pedras, né? Eu vou contar algo que eu estava participando de um debate no programa Musical FM. E a primeira vez que eu vi plateia numa rádio. Eram muitos, porque o lugar também era pequeno. Rádio Musical FM. E eu fui fazer um debate sobre objetos e amuletos na igreja evangélica. Foi um tal apóstolo lá. E lá foi. E chegou um rapazinho lá fora. Falei, pastor, quando eu vi o tema que o senhor ia vir, eu vim aqui para assistir. Falei, rapaz, eu fiquei com o pastor, mas eu podia ter escutado em casa, né? Porque a rádio. Mas eu falei assim, eu quis vir aqui contar um testemunho para ti. Falei, então tá bom. Pastor, eu saí da igreja onde estava. Tá, mas por quê? Eu era da Universal. E eu aceitei Jesus ali. E eu era uma pessoa que... Primeiro amor, né? Faz de tudo, né? Primeiro amor, o cara tá lá, faz, tal. Mas eu comecei a ver algumas coisas diferentes. Até o dia que o meu pastor falou assim, o que nós vamos fazer hoje? E todo mundo, o hebreio estava ali e falou assim, busquem água lá atrás. Encham os baldes. Depois as garrafas. E eu ali, né? Eu já sabia o fim, né? Ontem. Na hora do culto. O bispo pegou e vendeu como se fosse água de Israel. Vendeu. Ah, mas eles não vendem, rapaz. Oferta de sacrifício. O trízimo. Você leva a garrafinha de água, que era da Sabesp. Muita gente acredita, é enganado. Tem fé nisso? Claro que tem, está sendo ensinado para ser assim. O que é que está acontecendo? Viagens de Israel também estão sendo vendidas, e já tentaram me vender, como mudança na vida financeira. Você vai para lá, você vai gastar o seu dinheiro lá, e olha, você vai voltar, e Deus vai te abençoar de uma maneira sobrenatural, que você não vai ser mais pobre. Gente, eu não tenho dinheiro nem para ir para lá. E eu fui, não, pega emprestado. Pega emprestado. O que é que está acontecendo? Tudo isso é um resultado de uma idolatria, superstição e de uma hermenêutica distorcida sobre textos relacionados a Israel, que dá interpretações erradas. Algumas de propósito, e até outras eu até acredito que alguns pastores não fazem de propósito, aprenderam dessa forma e repassam assim. Não fazem distinção do Novo e do Velho Testamento. Para vocês entenderem, Paulo escreve aos Gálatas, nós estamos terminando, faltam acho que uns 10 minutos aí. Paulo escreve aos Gálatas que voltar às práticas cerimoniais da lei é cair da graça. Gálatas 5, 1-5 diz assim, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, aqui era uma questão de circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E olha o que ele diz. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Outra passagem, outra situação. As leis e rituais, festas e costumes foram abolidas por Cristo. Tem um rapazinho aqui que é o pai apóstolo, não sei se vocês conhecem. Faz tempo que eu não vejo ele na... É esse rapaz aqui. Ele se diz pai apóstolo. E vó apóstolo. É um negócio mesmo.
que acontece no Concílio de Jerusalém, em Atos 15? O que ficou decidido? Que os costumes mosaicos não eram obrigatórios, a circuncisão não era obrigatória. Circuncisão, festa judaica, guardar o sábado, cerimônias foram abolidas porque não fazem parte da dispensação do Evangelho. Romanos 10,4, como vimos, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Ah, mas se você não guardar, você não vai ser salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é pelo sábado, nem pela festa, nem pela arca da aliança, nem por nada. É por Cristo. O Senhor veio buscar para aqueles que estavam perdidos. E eu termino dizendo o seguinte, que as práticas da lei serão abolidas sabe como são abolidas essas coisas? Conhecimento bíblico, gente. Conhecimento bíblico. Não caia nessa conversa. Os objetos não trazem bênção alguma para você. Nem mezuzá, nem chofar, nem arca da aliança. Se você for usar alguns desses objetos, usem para que você ensine. Às vezes a gente usa para as crianças olharem. Traz sim, olha, isso aqui é uma arca da aliança, mas foi usado no Antigo Testamento, representava isso, e mostra Cristo, aponta para Cristo. Todo o tabernáculo, alguns teólogos estudiosos sobre Israel dizem que tudo, tanto medidas como tudo, apontam para Cristo. Cuidado para você não ser enredado por uma heresia judaizante, por palavras de persuasão. Cuidado com pastores, líderes, apóstolos, arcanjos, querubim, serafins, que pregam outro evangelho. Gálatas 1,8 diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenha anunciado, seja anátema, maldito, cai fora de um lugar desse. Seja praticante da nova aliança. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Jesus é suficiente e marcou o fim da lei. Amém? Quero terminar essa palestra com vocês, na minha parte, depois a gente vai para as perguntas, falando que a apologética brasileira é muito difícil. O que vocês estão fazendo aqui, nossa, nem todas as igrejas gostam, né? Não precisamos falar de apologética, não precisamos defender a nossa fé. Não. Paulo ia nas sinagogas defender a fé. Devia quebrar uns pau lascados. Eu queria ter lá com o Paulo, aí é legal. Né? Nós precisamos aprender a defender a nossa fé, precisamos de conhecimento bíblico. E eu quero dar aqui para você alguns canais que Deus me proporcionou a fazer. Em primeiro lugar, se você quer aprender a palavra de Deus, continue vindo aqui, uma igreja bíblica, uma bênção. Né? Mas eu costumo dizer que se foi nos dado, vamos usar para a glória de Deus. Então, o canal Influenciando Gerações é o meu canal no YouTube. É um canal apologético sem mimimi. O próximo vídeo vai ser Raul Seixas, foi levita? Então eu vou falar mesmo. Vou trazer um pouquinho vou combater essa questão, porque eu não sei se vocês sabem, uma outra heresia que está acontecendo na igreja brasileira é tocar música secular. Tem gente tocando Raul Seixas. Eu sou a mosca da sopa. Gente do céu. É colocar a mosca dentro da igreja mesmo e tomar sopa. Se você entender a vida de Raul Seixas, nenhuma música pode ser considerada, nem do Raul, nem de todos, né? Mas do Raul, ele teve um contato com Aleister Crowell, sempre não consigo falar o nome desse cara, que era um ocultista, satanista. Paulo Coelho, eu vou trazer um documentário nesse vídeo que eu vou fazer, que não sou eu que vou falar deles, eles mesmos vão falar deles mesmos. Então, nesse canal chamado Influenciando Gerações, está no YouTube, ele tem estudo de várias religiões, o que a Bíblia diz sem rodeio.
Outro programa que eu estou fazendo também é um programa apologético de quarta, sexta e domingo às 10 da manhã, na rádio web, radiotempodeviver.net. E nós temos o site, agora influenciando gerações também, tá? Que você pode pegar artigos e estudos escritos para você estudar em casa, para você, não sei se vocês têm grupos familiares, vocês vão estar falando sobre isso. Muitas vezes esses assuntos são deixados de lado. A igreja está muito mais como uma pregação motivacional do que teológica. A gente tem visto isso. Mas quando você tem uma pregação teológica, cristocêntrica, você não cai nessas heresias. E o Instagram também que eu tenho feito isso, tenho colocado algumas áreas apologéticas. Então, se você tem o canal Influenciando Gerações, o que a Bíblia diz sem rodeio? A Rádio Tempo de Viver, 24 horas de louvor, quarta, sexta e domingo, 10 horas da manhã. Eu estou falando sobre Miguel, falei sobre Miguel e respondendo, Miguel é Jesus, em Judas 1:9, tem um capítulo só, Judas. Você quer falar que você já leu um livro da Bíblia? Leia Judas, é um capítulo só. Os adventistas dizem que Miguel, ali em Judas, versículo 9, é Jesus. Eu fiz um vídeo e também fiz um programa sobre isso. Passei. E respondo as perguntas dos nossos internautas aí que mandam e também do pessoal do site. Então, radiotempodeviver.net e os sites Influenciando Gerações. E o Instagram Alexandre Farias Torres. Estou com alguns livros para você, se você quiser depois ter, até mesmo alguns do pastor Elias Soares, que é uma bênção. E do Bispo Tales também. Tem um livro chamado Escravos da Heresia, que é muito interessante para você ver. Ele fala de um modo simples. Eu quero agradecer a oportunidade do Carlinhos, obrigado pelo convite. E eu quero dizer que é um prazer ministrar em uma igreja onde se preza a palavra de Deus. É bom demais. Continue assim. Eu quero parabenizar o Carlinhos, ao pastor dessa igreja, aos líderes que eu tenho visto que vocês... Eu estive aqui no pastor Elias também quando esteve. Eu tenho visto que vocês têm prezado pela palavra de Deus. Continue assim, porque é assim que nós lidamos com o povo. O pastor sério traz a palavra de Deus. E uma igreja sadia é criada e restabelecida através da palavra de Deus. Ela é construída através da seriedade da palavra de Deus. Espero ter abençoado vocês com essa palestra. Amém.